É importante continuar com o Theo Cury, porque chama a atenção nesse texto da Procuradoria-Geral da República, Theo, como aparece em diversos momentos a expressão agressividade nos discursos de Jair Messias Bolsonaro, dando a entender que elevar o tom não era apenas uma característica de personalidade do ex-presidente, mas havia toda uma estratégia de fazer isso para executar o que a Procuradoria chama de seu plano de dissolvência das estruturas democráticas. O presidente da República, esse é o texto da PGR, sabia que a ruptura institucional não dispensaria o recurso da força, para o que a população haveria de estar disposta. Daí que, além de incitar as Forças Armadas, o ex-presidente Bolsonaro passou a atacar dolosamente alvos específicos, representantes das instituições democráticas que lhe poderiam enfrentar. Eu imagino que uma dessas pessoas seria o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Pelo menos se encaixa bem nesse momento do texto, Theo. Exato, Márcio. E isso vai corroborando os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral da República nessa denúncia. A gente continua descendo aí, você vê ali o debilitamento no ânimo público da posição de autoridades constitucionais servia ao objetivo de tornar medidas de força agressivas à ordem democrática aceitáveis e mesmo desejáveis pela população. Isso foi visto na prática em uma série de eventos, desde eventos anteriores à eleição de 2022 a eventos posteriores à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Os eventos anteriores, a gente lembra, por exemplo, aquela manifestação de 7 de setembro de 2021, em que Jair Bolsonaro, isso é citado logo na sequência pelo Procurador-Geral da República, em que ele diz que a estratégia se tornou ainda mais evidente, está na próxima página, nos discursos públicos proferidos por Bolsonaro no 7 de setembro de 2021, na esplanada dos ministérios em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo, quando insuflou seus apoiadores contra membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Mais adiante diz, na ocasião, desferiu ataques ao ministro Roberto Barroso e especialmente, como disse o Márcio Gomes, ao ministro Alexandre de Moraes. Referindo-se ao presidente do Supremo Tribunal Federal na época, ministro Luiz Fux, mal disfarçou a ameaça. Ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. As manifestações organizadas na data refletiam o êxito dos primeiros atos executórios. Chama atenção em outra página, página 94, só um destaque porque corrobora aquilo que a gente mencionou naquela nossa última conversa, Márcio, que era sobre as mentiras com relação ao sistema eletrônico de votação. Em determinado trecho, Paulo Gonet diz o seguinte: veja-se que a organização criminosa sabia da inexistência das falcatruas que divulgavam e sabia disso antes mesmo da finalização do pleito eleitoral, bem ali no comecinho. Ou seja, os integrantes dessa organização criminosa, na avaliação do Procurador-Geral da República, sabiam da inexistência de falcatruas que divulgavam. E divulgavam muitas partes, e isso fica muito claro em um outro trecho, na página 64 ou 62, se eu não me engano, em que ele menciona a BIM paralela. Há uma outra investigação no Supremo Tribunal Federal, também sobre a BIM paralela, está em reta final de conclusão pela Polícia Federal. E o Paulo Gonet, ele mescla isso porque a Polícia Federal, em diversas investigações, diz haver um nexo, uma linha de conexão entre muitas dessas investigações, entre a fraude no cartão de vacinação, a tentativa de trazer de maneira ilegal para o Brasil joias sauditas que foram houve uma tentativa também de revenda nos Estados Unidos, depois de recompra para trazer uma legalidade de acordo com a Polícia Federal, a trama golpista, a BIM paralela. E ali o Paulo Gonet diz o seguinte: as ações ilícitas realizadas pela denominada BIM paralela, de forma indubitável, consistem em atos executórios relevantes do plano de crimes contra as instituições democráticas, pois por potencializarem a animosidade social contra as instituições democráticas,
por potencializarem a animosidade social contra as instituições, enfraquecendo-as e restringindo-lhes o exercício. Para finalizar, as ações ganham ainda mais relevo, diz Paulo Gonet, quando observada a consonância entre os discursos públicos de Bolsonaro e os alvos escolhidos pela célula infiltrada na Agência Brasileira de Inteligência, confirmando a ação coesa dessa organização criminosa.